Se você tem mais de 60 anos e suas ereções estão ficando mais fracas, sua energia parece drenada antes do almoço e você não pode lembrar da última vez que você dormiu a noite toda, esta mensagem é para você. Porque a verdadeira razão por trás de tudo isso pode se resumir a apenas uma simples coisa que seu médico nunca lhe disse. Seu falta no corpo uma erva poderosa, que pode reiniciar o que a idade lentamente fechou. Uma erva tomada antes de dormir. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 15 anos de experiência na área. Esse vídeo é um espaço para quebrar o silêncio. Para olhar nos olhos dessa dor que você talvez carregue escondida. Para dizer que você não está sozinho, que não é fraco por sentir isso. Que não é tarde demais para recuperar a confiança. Hoje, vamos juntos percorrer esse caminho. Vamos entender as causas ocultas, as armadilhas mais comuns. E o que essa erva pode fazer por você. O que você faz em silêncio, no banheiro, na cama, nas suas dúvidas, pode transformar sua vida. Seu corpo ainda guarda mais potência do que você imagina. E a chave para acessá-la pode estar em algo simples, natural e profundamente esquecido. É hora de despertar esse poder. Já sentiu aquele cansaço que não passa, mesmo depois de uma boa noite de sono? Aquela falta de disposição que parece não ter explicação. Muitos homens interpretam isso apenas como parte da idade, mas na verdade existe um veneno silencioso, escondido no cotidiano, que vai drenando sua potência, sem que você perceba. Ele não chega de repente, ele se infiltra devagar, como uma infiltração num muro. Você não vê no início, mas quando se dá conta, a estrutura já está comprometida. Esse veneno são os pequenos hábitos, que parecem inofensivos. O excesso de açúcar, o álcool de todos os dias, o sedentarismo que se instala quase sem pedir licença. Cada um deles, isolado, parece apenas um detalhe, mas juntos formam um ataque constante ao equilíbrio hormonal, à circulação do sangue, ao desejo que nasce da química sutil entre corpo e mente. É como se o motor ainda estivesse ligado, mas com combustível adulterado. Ele funciona, mas nunca com a mesma força de antes. E há um erro comum, quase automático. Muitos confundem esse cansaço, essa queda de energia, com algo definitivo, como se fosse a virilidade se apagando de vez. A verdade é outra. O corpo não está desistindo, ele está reagindo ao excesso. O hormônio que deveria acender o desejo é sabotado todos os dias por escolhas aparentemente pequenas. Uma refeição pesada à noite, o cigarro apenas social, a falta de movimento que enfraquece a circulação. São detalhes que somam e silenciosamente enfraquecem a chama. Esse processo não é visível a olho nu, mas acontece dentro de você. O excesso de açúcar altera a insulina e, em cascata, derruba a testosterona. O álcool em excesso compromete o fígado, e isso se reflete diretamente na produção hormonal. O sedentarismo reduz a oxigenação do sangue, e o resultado é a dificuldade de manter uma ereção firme. Nada disso é apenas idade. É corpo pedindo socorro. É biologia respondendo ao estilo de vida. O veneno invisível não é uma sentença final, mas um alerta. Ele não está aí para roubar a sua potência, mas para lembrar que cada escolha importa. E a boa notícia é que, assim como esse veneno se acumulou em silêncio, também é possível revertê-lo com mudanças simples e consistentes. O primeiro passo é enxergar. O segundo é compreender que vitalidade não se perde de um dia para o outro, ela é drenada. E se é drenada, pode ser recuperada. Quando o corpo falha e a confiança vacila, a primeira reação de muitos homens é buscar uma solução imediata. A dor de não corresponder, a frustração de não se reconhecer mais, leva muitos a recorrerem a atalhos, comprimidos azuis, fórmulas mágicas, promessas de resultados em minutos. E no começo, parece que funcionam. A ereção volta, a performance é recuperada, o medo se cala por um instante. Mas o que esses atalhos escondem é um preço alto, que quase ninguém fala a respeito. Essas soluções não curam, apenas disfarçam. Elas agem como uma maquiagem colocada sobre uma ferida aberta. Por fora, parece resolvido. Por dentro, o problema continua crescendo. O homem que se apoia exclusivamente nesses recursos vive na corda bamba. Sem eles, nada acontece. Com eles, a dependência aumenta. A ilusão de potência se mistura com a ansiedade de precisar sempre da mesma ajuda externa. E assim, o prazer deixa de ser espontâneo e passa a ser condicionado por um comprimento. O preço oculto não está apenas no bolso, mas na saúde. Esses estimulantes artificiais podem sobrecarregar o coração, alterar a pressão, provocar efeitos colaterais que o corpo vai acumulando em silêncio. O risco maior é acreditar que tudo está resolvido, enquanto o verdadeiro inimigo, o desequilíbrio hormonal, a má circulação,
O estresse acumulado continua corroendo a vitalidade por dentro. O que era para ser uma ponte se transforma em prisão. A diferença entre quem mascara o problema e quem trata a causa está na profundidade da escolha. Quando se busca apenas o resultado rápido, abre-se mão da reconstrução do corpo, da reconexão com a energia vital. É como um carro que apresenta falhas no motor. Você pode abafar o barulho com música alta, mas cedo ou tarde o motor vai parar. A única saída real é olhar para dentro, entender de onde vem a falha e consertar a raiz. Em tempos antigos, quando não existiam farmácias ou laboratórios, os homens buscavam sua força na própria natureza. Povos guerreiros, agricultores, caçadores, todos tinham seus segredos para manter o corpo forte, a mente desperta e a virilidade acesa. Entre esses segredos, uma planta em especial se destacava. Uma raiz usada em rituais, em batalhas, em momentos de preparação para o amor e para a vida. Uma erva que atravessou séculos, sendo respeitada como fonte de energia e confiança. Com o passar do tempo, a pressa da medicina moderna foi deixando para trás esses saberes. O que era rotina entre nossos antepassados tornou-se apenas nota de rodapé em alguns livros. Mas a ciência atual começa a redescobrir o que já era conhecido na prática há milênios. O Tribulus terrestris. Essa planta, usada por civilizações antigas do Oriente, é hoje objeto de diversos estudos que comprovam seus efeitos sobre o corpo masculino. O que ela faz é extraordinariamente simples e profundo. Estimula a produção de dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao desejo. Atua na regulação da testosterona, o hormônio central da virilidade. Melhora a circulação sanguínea, permitindo que o sangue flua com força até as regiões que sustentam a ereção. Em outras palavras, o Tribulus toca nos 3 pontos que definem a vitalidade masculina: desejo, hormônio e circulação. E a ciência já investigou as quantidades ideais para aproveitar seus benefícios. Nos estudos, o uso mais comum é de 250 mg a 750 mg por dia de extrato padronizado em saponinas, geralmente dividido em 1 a 2 doses. Em cápsulas ou pó tradicionais, a dose pode variar entre 1000 mg e 1500 mg diários. Não é um efeito imediato, mas sim um processo. Os resultados começam a aparecer entre 4 e 8 semanas de uso contínuo. É como reacender uma fornalha que foi esfriando com o tempo. A chama não volta de uma vez, mas cresce dia após dia. O impacto não é apenas físico. Homens que incorporaram o Tribulus em sua rotina relatam não só mais energia e potência, mas também mais confiança, mais clareza mental, mais vontade de viver. A biologia encontra a emoção, e a emoção reacende a intimidade. E isso mostra que a sexualidade, mesmo após os 60, não é um território perdido. É um território que pode ser reconquistado. Essa erva, esquecida por séculos, não é apenas uma curiosidade botânica. É um símbolo do quanto ainda desconhecemos sobre os caminhos da vitalidade. O corpo humano não precisa de artifícios para sentir prazer, mas de equilíbrio. E quando a ciência confirma aquilo que a tradição já sabia, fica claro: o caminho para recuperar confiança e energia pode estar na simplicidade de uma raiz, e não no peso de comprimidos artificiais. Há uma diferença profunda entre engolir algo sem pensar e transformar um simples preparo em um ritual de cuidado. Quando você coloca a erva na panela, quando espera o tempo certo da fervura, quando sente o aroma se espalhando pela cozinha, algo dentro de você também desperta. Não é apenas o corpo que recebe os benefícios, é a mente que se reconecta com a própria vitalidade. É a sensação de dizer a si mesmo: eu ainda tenho poder de reação. O Tribulus terrestris, usado por guerreiros e trabalhadores de culturas antigas para manter energia e confiança, pode ser consumido em forma de chá. O preparo é simples. Aqueça uma xícara de água até ferver. Acrescente uma pequena porção da planta triturada ou em pó. Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Em seguida, coe e beba morno, de preferência após o almoço. Esse detalhe é importante porque o corpo absorve melhor quando já está em processo digestivo, sem sobrecarga no estômago. O segredo não está na intensidade, mas na constância. Uma xícara por dia durante algumas semanas já é suficiente para que o corpo comece a responder. Estudos mostram que entre 4 e 8 semanas de uso contínuo é quando a maioria dos homens percebe a diferença: mais energia no dia a dia, mais firmeza nas ereções, mais confiança no olhar. O sabor pode ser amargo, mas até isso pode ser transformado em parte da experiência. Um fio de mel cru suaviza a intensidade,
e ainda potencializa os efeitos, pois o mel também é conhecido como um alimento da vitalidade. Algumas folhas de hortelã podem ser acrescentadas para trazer frescor. O que importa é que esse momento se torne um ritual seu, diário, silencioso, mas cheio de significado. Esse chá não é um truque rápido nem uma promessa vazia. É um ato de presença. É lembrar ao seu corpo que ele ainda guarda potência. É reacender lentamente a chama que parecia apagada. Quando você se dá esse cuidado, não está apenas bebendo um líquido. Está escolhendo todos os dias não desistir de si mesmo. David tinha 65 anos quando decidiu que já não valia mais a pena lutar contra o silêncio do próprio corpo. Ele havia aceitado que sua vida sexual estava acabada. A cada tentativa frustrada, a cada ereção incompleta, crescia a sensação de derrota. Ele se convencia de que a idade havia decretado seu destino. Era como se estivesse assistindo, impotente, ao apagamento gradual de uma parte essencial de si. O desejo ainda morava dentro dele, mas o corpo não respondia. E com isso vieram a frustração, a vergonha e uma solidão quase insuportável. Mas a virada não veio de um comprimido milagroso, nem de uma promessa instantânea. Ela veio de um ajuste simples, quase esquecido, algo que os médicos modernos raramente mencionam, mas que já era conhecido por povos antigos. David descobriu, quase por acaso, uma erva ancestral que fazia parte da rotina de guerreiros e trabalhadores que precisavam de vigor físico e mental. Ele não esperava muito, mas decidiu tentar. Aos poucos, notou que seu corpo respondia de forma diferente. Primeiro foi a energia que voltou durante o dia. Depois, o desejo que renascia à noite. E por fim, algo que ele pensava nunca mais experimentar. Ereções firmes, que traziam não apenas prazer, mas também a sensação de voltar a ser dono de si. A ciência confirma o que a experiência de David revelou. Estudos recentes mostram que essa erva tem efeito direto sobre a circulação sanguínea, ajudando o sangue a chegar onde precisa. Além disso, ela age na regulação da dopamina, o neurotransmissor do prazer, e da motivação, e ajuda a equilibrar os níveis de testosterona. Não é truque, não é ilusão. É biologia, é química do corpo sendo despertada por um recurso natural que ficou esquecido. O mais interessante é que a mudança não foi apenas física. David dizia que o que mais o surpreendia era a sensação de confiança que voltou a habitar sua mente. Não era só a ereção que havia retornado. Era a sua dignidade masculina. Ele se sentia novamente capaz de olhar nos olhos da parceira sem medo, de se aproximar sem o peso da vergonha. Era como se a vida lhe tivesse devolvido uma parte que ele acreditava perdida para sempre. O que a história de David nos mostra é que não é a idade que decreta o fim da vitalidade. É o abandono de recursos simples, de saberes antigos, de escolhas que poderiam transformar silenciosamente o corpo. Quando esses recursos são resgatados, o homem percebe que ainda há fogo sob as cinzas, que ainda há potência esperando para ser reativada. E isso, mais do que qualquer comprimido, é o que devolve o brilho no olhar e a confiança de seguir vivendo plenamente. Uma ereção que não vem ou que não se sustenta não é apenas uma questão física. É um recado, um aviso silencioso de que algo dentro de você precisa de atenção. O corpo masculino raramente falha por acaso. Quando isso acontece, ele está tentando falar de desequilíbrios que vão muito além do quarto. É como uma luz de alerta no painel de um carro. Não significa que o motor quebrou, mas que algo precisa ser revisado antes que o problema se torne maior. A primeira mensagem que o corpo envia está ligada ao estresse. A rotina acelerada, a mente sempre em alerta, os pensamentos que não param. Tudo isso afeta diretamente os hormônios e a circulação. O cortisol, hormônio do estresse, age como um ladrão silencioso, roubando a energia do desejo e interferindo na produção de testosterona. E sem testosterona em níveis adequados, não há vigor, não há potência, não há chama acesa. Outro recado importante está ligado à próstata. Muitas vezes, a dificuldade de ereção é um sinal indireto de que esse pequeno órgão do tamanho de uma noz não está bem. Inflamações, aumento natural com a idade, infecções ou até simples descuidos podem comprometer não só a saúde urinária, mas também a vitalidade sexual. É como se o corpo dissesse: cuidado, eu preciso ser olhado antes que seja tarde. E ainda há os sinais ligados à circulação sanguínea. Uma ereção depende de sangue fluindo com força e liberdade até a região íntima. Quando a circulação falha, a ereção falha junto. E isso pode ser reflexo de problemas no coração, nas artérias, na pressão arterial. Por isso, nunca se deve enxergar a dificuldade sexual
apenas como um detalhe isolado. Muitas vezes, ela é a ponta visível de um problema maior que precisa de atenção. Esses sinais não estão aí para humilhar, mas para proteger. O corpo não falha para punir, falha para avisar. Cada vez que uma ereção não acontece, o que está em jogo não é apenas prazer, mas saúde. E quando a mensagem é ouvida com seriedade, ela pode se tornar uma oportunidade. Oportunidade de rever hábitos, de buscar equilíbrio, de olhar para si com mais respeito. Falhar na cama pode parecer uma derrota, mas em essência é um chamado à mudança. É o corpo dizendo: eu ainda posso reagir, mas preciso que você me ouça. E quando esse chamado é atendido, quando a mensagem é compreendida, a vitalidade pode renascer não como um acaso, mas como resultado de escolhas conscientes. O homem que entende esse aviso deixa de ser refém do silêncio e se torna aliado da própria energia. Não basta conhecer o nome de uma erva ou acreditar em seu poder. O que realmente transforma é a forma como ela entra no cotidiano, com consciência e constância. O Tribulus terrestris não deve ser visto como um truque instantâneo, mas como parte de um ritual diário que alimenta o corpo e a mente pouco a pouco. O segredo está em escolher o formato certo, evitar desperdícios e respeitar o tempo que o corpo precisa para reagir. A maneira mais prática e comum de consumir o Tribulus é em cápsulas padronizadas. Quando a embalagem indica a concentração de saponinas, você sabe exatamente o que está recebendo. A dose segura e estudada varia de 250 mg a 750 mg por dia. Já na forma de pó ou chá, a quantidade pode chegar a 1000 mg a 1500 mg diários. O importante é não exagerar, pois mais não significa melhor. O corpo responde a estímulos claros, não a excesso. O erro que muitos cometem é usar de forma irregular, tomando apenas quando lembram, ou esperando resultados em poucos dias. Esse é o maior desperdício dos benefícios. O Tribulus funciona como um treino. Não adianta ir uma vez à academia e esperar músculos no espelho. O corpo precisa de repetição, de ritmo, de disciplina. Com essa erva, o processo é o mesmo. Os primeiros sinais aparecem em 4 a 8 semanas de uso constante. E só quem mantém a regularidade colhe os resultados plenos. Outro detalhe essencial é o momento do consumo. O ideal é ingerir após as principais refeições, como o almoço ou o jantar. Assim, a absorção é mais suave e eficaz, sem agredir o estômago. Quando usado em forma de chá, um copo morno após o almoço já é suficiente. Se optar por cápsulas, tome sempre no mesmo horário, criando uma rotina que o corpo reconheça. Esse protocolo simples foi testado em estudos científicos e confirmado por relatos de homens maduros ao redor do mundo. Eles não só perceberam melhora nas ereções, mas também em energia, disposição e até na clareza mental. A ciência explica: ao equilibrar hormônios e melhorar a circulação, o corpo inteiro responde. Não é apenas potência sexual, é vitalidade integral. Incorporar essa erva ao dia a dia não é apenas consumir um suplemento. É assumir o compromisso de reacender a chama interior. É um ato de disciplina que se transforma em liberdade. Porque cada gole, cada cápsula, cada repetição é uma mensagem enviada ao corpo. Eu não desisti de você. Eu sei que você ainda tem força. E juntos, vamos despertar isso de novo. Como essa erva reativa não só ao corpo, mas também a conexão com sua parceira. Quando a energia retorna ao corpo, não é apenas o desempenho físico que se transforma. A confiança renasce. E com ela surge algo ainda mais profundo: a intimidade verdadeira. Uma ereção firme pode ser o sinal mais visível, mas o que realmente muda é a forma como o homem se relaciona consigo mesmo e com a parceira. Quando o corpo responde, o olhar se fortalece, o gesto ganha coragem e a proximidade deixa de carregar a sombra da insegurança. Muitos homens descrevem esse processo como um efeito surpresa. O simples fato de voltar a confiar no próprio corpo acende algo no relacionamento. Não é apenas sobre desejo, é sobre liberdade. É poder se aproximar sem medo. É sentir que o corpo acompanha a vontade. É perceber que a vitalidade não ficou para trás no tempo. E essa segurança emocional é sentida pela parceira, que responde não. Só o toque, mas a energia de quem volta a se entregar de verdade. Chegamos a um ponto essencial. Não é a idade que define o fim da vitalidade, mas as escolhas silenciosas que se acumulam ao longo do caminho. O corpo não desiste por completo. Ele apenas envia sinais, pede atenção, exige cuidado. Uma ereção fraca, a queda do desejo, a falta de confiança. Nada disso é sentença final. São apenas avisos de que ainda existe vida ali dentro, esperando ser despertada. A verdade
é que vitalidade e desejo podem ser recuperados mesmo depois de décadas. O exemplo de tantos homens que voltaram a sentir energia, firmeza e prazer mostra que o corpo masculino guarda uma força surpreendente, pronta para reagir quando encontra o estímulo certo. O tribulus terrestris não é um milagre, mas pode ser o catalisador desse processo, como a lenha que reacende a brasa ainda quente. Ele não faz sozinho, mas potencializa aquilo que já existe em você. O mais importante é compreender que recuperar potência não é apenas questão de sexo. É questão de dignidade, de autoestima, de liberdade de viver com plenitude. Quando você volta a confiar no corpo, volta também a acreditar em si mesmo. E essa confiança transborda. Ela afeta seus relacionamentos, seu humor, sua energia diária, até a forma como você caminha pelas ruas. Não se trata de buscar atalhos ou esconder sintomas. O verdadeiro caminho é quebrar crenças antigas, abandonar a ideia de que o envelhecimento é sinônimo de fraqueza e experimentar a mudança com coragem. A vitalidade não foi embora para sempre. Ela apenas se escondeu sob camadas de medo, descuido e silêncio. E quando você rompe essas barreiras, o corpo responde com gratidão. Lembre-se, envelhecer não significa perder potência, significa aprender novos caminhos para acessá-la. E o seu corpo, mesmo agora, ainda guarda força, prazer e energia esperando para serem ativados. O tempo pode marcar a pele, mas não apaga o direito de viver com desejo, confiança e intimidade. A escolha é sua: continuar no silêncio ou abrir-se para a mudança.